Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal X Tudinho. Eu sou o Marcos e hoje trazendo mais um videozinho da série Eu Gostei. E vamos falar sobre o filme Guerra Mundial Z, lançado em 2003 aí, cujo propósito obviamente é zumbis. Quem que não adora zumbis? Eu acho que zumbis virou um termo bem popular na geração atual, tanto na atual quanto antigamente também. E esse filminho aqui vem com um aspecto bem exclusivo, trazendo seus próprios zumbis, que eu acho muito da hora e excepcional. E na minha concepção, um dos melhores zumbis que eu vi até hoje na face do cinema. Porque tem muitas pessoas que não consideram eles como zumbis, não é? Porque zumbis tem que ter aquela ideologia de ser lento, de ser lerdo, igual aquele zumbi de The Walking Dead, lá que você passa do lado dele, ele nem mata você, ele tenta pegar você na maior lerdeza, parecendo uma lesma. Mas esse aqui o bagulho é mais pra cima, o bagulho é fino do fino. É a única coisa que eu posso dizer. Eu não encontro palavras muito certas para descrever, não. Mas voltando ao filme, esse filme, o Guerra Mundial Z, conta a história do ator, como eu já disse, como vocês podem ver aí no trailer, eu não disse ainda, Brad Pitt. Conta a história dele e da sua família tentando sobreviver a um apocalipse global que aconteceu de um dia para noite e foi reduzindo a população ao mínimo do mínimo. Simplesmente o Brad Pitt, em um dia normal com a sua família, ele, sua mulher e suas duas crianças acordaram, foi tranquilo, estava correndo tudo como um dia cotidiano ou normal. Então chega ao centro da cidade e aconteceu alguma coisa, porque estavam passando helicópteros e jatos para todo lado, soltando bomba e tudo mais. E aí do nada começou o trânsito a ficar louco, um batendo no outro, estourando tudo. E o Brad Pitt com medo de ferir suas filhas, né? Que agora eu esqueci o nome do ator do Brad Pitt, né? Porque eu tô lembrando tudo na cabeça aqui, né? Então ele com medo de sua família se ferir, ele acaba se distanciando um pouco mais. E quando ele se distancia um pouco mais, ele olha para trás e ele vê que as pessoas estão se atacando. As pessoas estão se atacando e também estavam chegando carros do exército do nada, simplesmente do nada. Você vai achar estranho alguém se atacando, ninguém se ataca assim, a não ser que seja na cama, não, tô brincando, né? Vai de leve, não sei, depende, mas ninguém ataca a pessoa assim, mordendo o pescoço, arrancando metade do pescoço, né? Cai entre nós, né? Então ele já fica assustado, ele já começa a correr, as pessoas começam a se debater, a fugir, roubar carros, tentar de todo jeito, não estavam sabendo o que estava acontecendo, simplesmente uma horda de zumbis estavam chegando perto deles, do nada, tipo, pessoas infectadas, e ainda era o começo de tudo pra ele, porque agora tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, porque a infecção já tinha tomado metade da parte da Europa e tudo o resto por lá. Então tinha chegado agora, então ele com medo, ele rouba um trailer, eu acho que é um trailer, né? Ele rouba um trailer, né? Eu tô perguntando pra vocês e eu que vi o filme, né? Ele rouba um trailer com a sua família e acaba conseguindo se distanciar ao máximo daquela cidade. E depois, relembrando aqui um ato bem exclusivo, o ator que o Brad Pitt interpreta, ele já foi um ex-agente da ONU, então ele tem contatos no governo e tudo mais. E aí, depois que ele conseguiu se distanciar e conseguiu ligar para o seu amigo, ele acaba descobrindo que, infelizmente, como eu já disse para vocês, é uma infecção global, tá acontecendo em todo mundo, tá diminuindo muito as pessoas as pessoas não infectadas estão diminuindo muito, o mundo tá se acabando. E ele, o colega que ele ligou, precisa de um agente para tentar o mais rápido possível encontrar a origem dessa doença e como ela age, como ela veio a ocorrer no mundo todo. Lembrando que esses zumbis, como eu já disse para vocês, são exclusivos, né? Aí coloca exclusividade nisso. Ele morde você 5 segundos, 5 ou 10 segundos, você já se transforma e eles são extremamente rápidos, extremamente ligeiros, extremamente agressivos. É um zumbi único. Muitas pessoas não gostaram desse filme, né? Mas eu adorei porque traz aquela perspectiva que a pessoa tem que ficar todo o tempo frenético, se escondendo no 12, ter arma, tá tudo preparado, porque qualquer deslize roda mesmo, você roda, vai de base para baixo. Mas aí, contanto com isso, o Brad Pitt consegue a ajuda dos seus amigos e do seu amigo, como ele tá precisando de alguém para descobrir tudo isso, ele acaba pegando o Brad Pitt e sua família e levam ele para navios que estão sendo, pelo menos, o único resto que sobrou dos Estados Unidos, o único governo que sobrou são navios no meio do mar, porque até onde sabemos os zumbis não nada, né? Porque aí já seria demais, né? Não, zumbi nadando já ia apelar demais. Então o amigo dele fala pra ele que ele manterá a família dele
inseguro, insegurança, enquanto ele ainda estiver trabalhando para o governo até descobrir a doença. Aí ele, como sem jeito, porque ele não queria voltar a trabalhar para a ONU, ele vê obrigado a trabalhar para ela, para descobrir, e tanto trabalhar para ela, para o governo dos Estados Unidos, como para proteger sua família. Ele aceita, enquanto sua família estiver segura no navio. Então ele parte em busca de descobrir o que está acontecendo no mundo, a descobrir como que essa doença veio a acontecer e da onde ela partiu. É um filme da hora, eu recomendo muito vocês assistirem. Tem um final não tanto feliz, mas emocionante e esperançoso. Eu espero que vocês, ao assistirem, gostem muito, apesar que é um filme de 2013, como eu falo pra vocês, tem algum filme das antigas que tem as edições melhores que já vi na vida, como já falei, o Jurassic Park lá de 1993 tem algumas edições melhores do que o Jurassic World atualmente, né? Em alguns detalhes, eu não tô falando que o filme inteiro é cheio de CGI ruim, né? Até porque eu não sou especialista, né? Não, por como vocês podem ver pela minha voz mesmo de amador. Mas passando só para deixar alguns detalhinhos para vocês, lembrando que Guerra Mundial Z é uma adaptação do livro do autor Max Brooks, que é Guia de Sobrevivência ao Zumbi. É bom que esse filme foi dedicado à adaptação de um livro que traz um guia de sobrevivência ao zumbi, porque assim torna mais emocionante também. Como eu já disse, os zumbis já são emocionantes por conta pop, já são um perigo extremamente alto. E também, como eu já disse, né, 90% das pessoas que assistiram esse filme gostaram, mas eu já disse, aqui no Brasil cada um tem seu gosto peculiar, então algumas pessoas odiaram esse zumbi, mas eu curti muito, e como tá aqui na perspectiva do site, 90% das pessoas gostaram. E também teve um filme, ó a bilheteria desse filme, 540 milhões de dólares arrecadou esse filme, mano. Mano, como que você pode considerar um filme que arrecadou tudo isso ruim? Eu penso, se um filme for ruim, não vai arrecadar tanto assim, né, não? E isso daqui é a minha visão, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tudo mais, espero que vocês assistam. Inclusive esse filme tem uma cena muito emocionante, como eu já disse pra vocês, os zumbis são extremamente rápidos, extremamente ligeiros e extremamente perigoso. Só não é esperto, né, porque o zumbi não pode ser esperto, mas eles sempre acabam dando um jeito em situações que não era impossível para zumbis normais. Eles sempre dão um jeito para dar aquela ação no filme, lembrando que o filme é de ação e terror, como eu falei, que envolve zumbis e correria pra cá, exército pra cá, tiroteio pra lá. Então é muito intrigante, ele deixa você focado no filme, não pensando em mais nada, só pensando em sobreviver, só por causa do zumbi em si, como eu já disse, e mais de 3 vezes, o zumbi é extremamente rápido e forte, então você tem que ser mais rápido ainda e forte se você quiser sobreviver, né não? E também lembrando que esse filme tem uma cena que eu acho épica, como eu já disse pra vocês, a parte da Europa toda foi tomada, tá começando a chegar agora na América, mas tá tomando o mundo todo. Então lembrando que lá pra Europa, pra África também, tem uma cena exclusiva de Jerusalém que eu adoro muito, que eu pretendo trazer pra vocês num vídeo muito longo, que eu vou trazer aqui pra vocês aqui no canal aqui. Invasões de filmes que eu mais gostei, vou trazer cenas de alguns filmes que eu mais gostei, que inclui invasão de mundo, invasão de certos locais, eu acho muito da hora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham curtido os filmes que eu estou recomendando pra vocês, e já deixa aquele likezão pra gente parecer famosinho no YouTube, dar uma certa aumentada no canal, tá ligado? Mentira, curte se vocês quiserem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, lembrando que eu tô demorando pra trazer vídeo, mas eu tô aqui caçando uns filmes interessantes pra trazer pra vocês, lembrando. Então eu recomendo que vocês passem muito no meu canal Marquinhos TV lá, feito para games mobile lá, dê dicas de jogos lá também, que vai me ajudar muito. E é isso aí, tamo junto, é nóis, só agradece, que sua semana seja incrível aí. E é isso aí, gurizada, que Deus esteja com a gente nesse meio dessa pandemia loucura, mas enquanto isso não acaba, só fé em Deus, vamos lá.